Professor, boa tarde. A nossa exposição que a gente escolheu é a exposição Têxtil, Mulheres Atingidas por Barragens Bordando Direitos. Dando uma breve introdução sobre a exposição, ela faz parte da programação anual do MASP, com a temática Histórias da Ecologia, e ela foi aberta no dia 11 de abril de 2025. Nessa exposição, tem 47 arpilheiras de diferentes regiões do Brasil, produzidas por mulheres no período entre 2014 e 2024. E a organização dela é feita pelo MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. Essas obras são organizadas de maneira cronológica e elas contemplam a temática de diferença social, questões sociais, políticas e também ambientais. Em 2019, foi criado no MASP o Grupo de Trabalho em Sustentabilidade, que é um grupo que se encontra regularmente para criar iniciativas sustentáveis que sejam propostas e implementadas no museu. Essa exposição pode ser considerada uma dessas iniciativas, porque, além de trazer sobre a questão da denúncia das violações dos direitos humanos e a resistência dos atingidos, em especial as mulheres, ela também fala sobre a conscientização dos impactos sociais e ambientais das barragens. Agora, falando um pouquinho sobre a técnica utilizada nas obras, a arpilheira é uma técnica têxtil que surgiu no Chile nos anos 60 e ela funciona como forma de denúncia e expressão do protagonismo feminino. Ela se tornou importante como uma ferramenta de memória, educação popular e resistência e funciona como verdadeiros documentos têxteis de crítica social e política. No caso dessa exposição em específico, funciona como a documentação da situação social do nosso país e ambiental. Falando um pouquinho sobre o MAB, ele é um movimento que nasceu nos anos 80 por meio de experiências de organizações locais e regionais que enfrentavam as ameaças e as agressões sofridas na implementação de projetos de hidrelétrica. Esse movimento cresceu e acabou se tornando uma organização nacional que hoje luta pelo direito dos atingidos, e um dos seus objetivos é organizar os atingidos por barragens antes, durante e depois da construção dos empreendimentos. Aqui a gente trouxe algumas notícias que mostram a demora da justiça brasileira em dar uma resposta e indenizações para essas vítimas atingidas. E falando um pouco sobre a curadoria, a curadora Glaucia Helena de Brito, ela é mestre em artes e licenciada em artes plásticas pela USP, especialista em gestão cultural pelo Centro Universitário Senac, e na carreira dela a gente consegue observar que ela tem um estudo sobre os direitos humanos e estudo afro-latino-americanos, o que pode se relacionar com a nossa exposição, por tratar dessa questão dos direitos humanos e os atingidos, por serem da população brasileira, tem a questão dos afro-latino-americanos. Já sobre a curadora assistente Isabela Rigeli, ela é graduada em artes visuais pelo Centro Universitário Belas Artes em São Paulo, pesquisadora de artes visuais com ênfase em arte contemporânea e crítica de arte. Ela publicou diversos artigos e textos e faz parte do corpo editorial da revista Maré Crítica. Bem, agora falando um pouco dos apoios e financiamentos da exposição, as mulheres atingidas por barragens é realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, já que o MAB ele é um movimento autônomo sem fins lucrativos que surgiu de uma necessidade de apoiar aqueles que sofrem por causa das barragens. Essa é uma peça que está dentro da exposição, que é a peça 25 de janeiro, que é criada pelas mulheres da bacia de Paraopeba, que são atingidas pela barragem da Vale, em Brumadinho. E essa obra em específico, ela ocupa a entrada do museu na Avenida Paulista. E é um trabalho que não apenas integra a exposição, mas ela foi doada pelo MAB para o acervo permanente do museu, reforçando a valorização da arte nacional dentro do museu. Agora um pouco sobre a expografia.
A exposição ela começou no dia 11 de abril e ela vai ficar em cartaz até o dia 3 de agosto. Ela acontece no mezanino do primeiro subsolo do edifício principal do MASP, que é o edifício Lina Bobardi. Diferente de uma organização cronológica, a exposição ela tem uma experiência mais livre. E essa visita ela começa numa parede azul cobalto, onde se encontra um breve texto introdutório sobre o MAB e sobre a temática das obras, e com textos traduzidos de outros idiomas também. Os documentos têxteis, eles estão fixados na parede de forma vertical, do lado e do lado de cada obra tem uma placa informativa contendo dados como autores da obra, o nome da obra, materiais utilizados, a data de criação e também um texto explicativo que relaciona a obra com o contexto do movimento. E essas placas, elas possuem a mesma cor da parede, o que deixa o visual mais integrado. É interessante notar que algumas obras elas são acompanhadas por textos manuscritos expostos dentro de saquinhos plásticos, que permite que os visitantes consigam ler as cartas que foram escritas pelos próprios integrantes do MAB e dar uma dimensão mais direta à experiência da exposição, trazendo um pouco mais de integração com o movimento. E até o próprio fato da exposição ter sido no MASP, que é um museu de referência, com 78 anos de história, e né, junto com a exposição de mulheres atingidas por barragens, a gente tem um acervo muito grande histórico de obras clássicas que performam do lado de obras de artistas contemporâneas, o que traz uma reflexão muito grande de pensar o que é considerado mais importante ou valioso dentro da arte. Sobre a acessibilidade do museu, o MASP ele é um dos principais museus quando se trata de acessibilidade. Ele possui várias exposições temporárias e todas elas possuem acessibilidade com entrada gratuita para pessoas com deficiência e seu acompanhante. Também são oferecidas visitas em libras ou descritivas e tem textos com legendas e fontes ampliadas e reproduções audiovisuais de linguagem fácil também, com narração, legendagem, interpretação e libras. O MASP também possui conteúdo online para poder ser utilizado por pessoas com deficiência, públicos escolares, professores e pessoas não alfabetizadas. E o museu também conta com cadernos de textos e legendas de fonte ampliada e objetos táteis. Aí aqui são as nossas referências usadas no trabalho. Obrigado!